Boa noite, irmãs, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todas estejam bem. A gente vai iniciar um novo estudo esse mês de agosto, né? A gente falou sobre Abigail no mês de julho, uma mulher que traz muita inspiração para a gente, porque a gente aprendeu que Abigail usou todo o empoderamento que a sociedade diz que as mulheres devem ter, mas de uma forma ponderada, de uma forma com liderança divina, né? E aí, com o empoderamento que Abigail conseguiu trazer para aquela época que ela vivia, mas pautada na ponderação da orientação da pessoa de Deus, ela conseguiu minimizar um estrago muito grande, que seria a destruição da sua família, de pessoas inocentes. Ela conseguiu evitar uma batalha e ela conseguiu também fazer com que a sua família fosse acolhida, né, de certa forma. Depois que Nabal foi morto pelo próprio Deus, né, Davi casou-se com Abigail. Então ela teve um final feliz, digamos assim. E aí, essa mulher precede o estudo que nós entraremos esse mês por sugestão da nossa revista, que seria violência doméstica. É um assunto em que se fala muito, né? Mas se fala muito na casa dos outros. Graças a Deus, muitas de nós não passamos por isso, mas infelizmente algumas passam por isso, né? E ainda é um assunto velado, onde as pessoas não se sentem à vontade para expor, porque a vítima acaba sendo culpada ou a vítima acaba sendo banalizada de certa forma pelo que está acontecendo, né? Então, a violência, ela traz tantos estragos emocionais na vida de uma pessoa, que chega ao ponto de ela não conseguir nem compartilhar o que está acontecendo. E é sobre isso que nós vamos falar esse mês. Então, como a gente pode buscar à luz da palavra de Deus solução para esse assunto, que é um assunto tão difícil de se trabalhar, né? Então, primeiramente, o que a gente precisa entender é que a família é um projeto de Deus, tá bom? A família, ela foi criada, ela foi pensada, ela foi trabalhada pelo próprio Deus. Eu vou citar as passagens bíblicas e peço que vocês depois acompanhem aí, pega a sua Bíblia e vai acompanhando, tá bom? Eu não vou ler por conta do tempo, mas eu vou deixar registrado as passagens bíblicas. Então, a ideia de família vem do próprio Deus. A gente vai encontrar isso lá em Gênesis 18, quando Deus entendeu que iria criar o homem e fez para ele uma ajudadora. A configuração de família foi muito clara por Deus, que nós deveríamos crescer, nos juntar e multiplicar. Vocês vão encontrar lá em Gênesis 1, 27 e 28, né? Deus, quando fez, ele não fez pela metade a família, e esse projeto também não ficou só no papel, porque Deus orientou, ele ensinou e ele deu seguimento ao projeto, que ele deu segurança, né? Em Gênesis 2,15 a gente vai ver que todos os dias o próprio Deus passeava pelo jardim para conversar com eles, para que eles sentissem que a presença de Deus era essencial nesse convívio. E aí a gente também vai aprender que Deus deu assistência, né? Deus deu todas as orientações necessárias. A gente vai ver lá em Gênesis 3:8. Mas o que desconfigurou esse projeto? É um projeto perfeito, é um projeto bem elaborado e é um projeto feito pelo próprio Deus. Então, por que nós chegamos na situação em que estamos agora? O que desconfigurou o projeto de Deus foi o ato de violar. A violência vem da palavra violar, vem da palavra, ela vem de quebrar, ela vem de interromper, ela vem de invadir, e nós violamos todas essas cláusulas aqui que Deus colocou para que pudéssemos ter uma família bem-sucedida, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva aceitaram desobedecer a ordem de Deus, foi violado a orientação que Deus deu a eles. E a partir daí,
essa violência entrou na nossa vida, de uma forma ou de outra. Como eu falei no começo, algumas pessoas infelizmente passam por isso, sofrem isso, e outras, no entanto, não sofrem com isso. Mas o fato de ser algumas pessoas não significa que não exista a violência, né? Então, para abrir esse mês, eu quero explicar para vocês o que é violência, quais são os tipos de violência, e aí nós iremos trabalhar todas as terças-feiras, às 20h30, pelo Google Meet, no nosso encontro semanal, detalhes, tópicos desse assunto. E as irmãs vão trazer aí, vão elucidar os assuntos, tá bom? Então vamos lá. O que é violência? Eu acabei de falar. Violência é o ato de violar, é o ato de invadir, é o ato de não respeitar, né? Isso é uma violência. E aí a gente tem 5 tipos de violência. A violência psicológica, e aí ela engloba um monte de coisa. A diminuição da autoestima, ela tem o intuito de controlar a emoção do outro, ela tem o intuito de controlar a ação, comportamento, crença, decisão. Então, muitas vezes, pessoas sofrem violência psicológica e nem sabem que estão sofrendo violência psicológica. Existe a violência física, essa é a violência em que todos veem, né? Na psicológica, as pessoas não veem o que estão acontecendo. Na física, por conta das marcas que ficam, algumas pessoas conseguem perceber. E a violência física, ela vem um espancamento, lesões, torturas, queimaduras, né? É a violência contra o corpo. A violência moral, também muitas pessoas sofrem isso. Nós estamos lembrando que esse mês o nosso assunto é no âmbito doméstico, tá? Mas essas violências acontecem também no âmbito profissional, no âmbito educacional, mas nós iremos concentrar no âmbito doméstico. E aí tem a violência moral, é quando a pessoa é acusada de traição sem ter feito, fazer críticas mentirosas para poder manipular a pessoa, expor a vida íntima, desvalorizar a pessoa somente pelo modo como ela se veste. Isso acontece muito, né? A violência patrimonial, que é a violência com controle do dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, é um tipo de violência patrimonial, destruir documento do outro, isso acontece, é um tipo de violência patrimonial, e privar de bens. E por último, a quinta violência é a violência sexual. É quando a pessoa obriga atos que tragam desconforto para o outro, impede o uso de métodos contraceptivos, ou ela anula o direito do outro de se reproduzir. Isso é um tipo de violência sexual. Aí a gente vai falar sobre abusos dentro do relacionamento e o que é um abuso. Então, é assim, para a gente poder primeiro entender o que é um abuso, a gente precisa entender certos parâmetros. Para uma pessoa saber se ela está sendo abusada ou não, primeiro ela precisa entender, ela precisa ter noção do que é certo e do que é errado, né? Ou do que é importante para si própria. Eu não tenho como saber se eu estou sendo abusada se eu não sei se o comportamento do outro excedeu o meu limite. Então, primeiro eu tenho que me conhecer, saber quais são os meus limites, para que eu possa entender se está sendo configurado abuso ou não contra a minha pessoa, tá bom? Então, abuso está relacionado com invasão do limite, tá? E aí, o que é um abuso em si? Depois que eu entendi os meus parâmetros, aí eu consigo aplicar se é abuso ou não, porque o abuso é quando alguém fere a dignidade do outro, né? E a dignidade é individual, cada um tem o seu padrão e o seu limite. Lembrando que nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos pautados à luz da palavra de Deus, né? Então a gente não tem como estipular as nossas próprias regras de vida. Então, dentro daquilo que Deus estabelece para minha vida, quando alguém está extrapolando, está abusando disso, né?
Aí, um psicólogo fez um registro que eu achei muito interessante. Eu não anotei o nome dele, eu vou procurar aí nas terças-feiras, a gente conversa sobre isso, mas ele fala o seguinte: cabe a cada um defender sua dignidade, seu valor e a cada um determinar o seu amor próprio. Cada pessoa tem que impor o seu limite. Por quê? Porque o abusador não ouve, ele não sente, ele não vê, ele não se afeta com a dor do outro. Então não adianta você querer esperar, a pessoa esperar que o abusador pare porque aquela pessoa está sofrendo, porque o abusado está sofrendo, porque o abusador não tem essa noção. E a própria palavra de Deus diz, se a gente for lá em Provérbios, deixa eu achar aqui Provérbios, peraí. Salmos, Provérbios 21, 7. Não, eu quero Provérbios 10, 6. Abre a sua Bíblia, esse aqui eu vou ler porque é muito interessante. Provérbios 10, 6. Diz o seguinte: sobre a cabeça do justo há bênção, mas na boca do perverso mora a violência. Então, a pessoa perversa, ela é violenta. A violência está com ela. Então, a gente não tem como esperar que essa pessoa sinta o que o outro está sentindo, porque a violência já está com ela. E se a gente for lá para Provérbios 21, 7, agora eu cheguei perto, hein? 21, 7, já achei. Tá dizendo o seguinte: a violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Então, o perverso faz parte do mundo dele essa violência. Ele se recusa a fazer o que é certo. Então, quando alguém está sendo abusado, quando alguém está sendo violentado num desses 5 sentidos, desses 5 parâmetros que eu citei há pouco, cabe a essa pessoa que está sofrendo tomar a decisão de entender que ela é amada por Deus, que ela precisa ser preservada emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E Deus é o único que é capaz de suprir todas essas áreas da vida e não aceitar e sair. Mas aí existe uma complexidade muito maior, porque o abusador ele enreda o abusado de uma forma em que a pessoa que está sendo abusada, ela não consegue ver saída. E quando a gente não vê saída, a gente precisa olhar para a cruz. E a cruz nos mostra que para tudo tem uma saída. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para remir todos os pecados. Ele morreu para suprir todas as necessidades humanas. Por isso que ele se fez homem e ele foi até o Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, a gente precisa entender isso e propagar essa mensagem. Se você conhece alguém que sofre esse tipo de abuso, um desses 5 tipos de abuso, é necessário dizer para essa pessoa que existe uma saída. E essa saída é Jesus Cristo. A cruz nos tira de qualquer situação que nós, por conta própria, não conseguimos sair. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos liberta de qualquer algema que nós estejamos presos, tá bom? Então, essa é uma pequena introdução para o nosso mês, que nós iremos falar sobre violência doméstica. Peço que as irmãs estejam orando, pedindo a Deus sabedoria, para que nós possamos entender esse assunto e que Ele nos ajude a ter a oportunidade de auxiliar ou ajudar alguém que esteja precisando disso. Às vezes a gente tem um familiar, às vezes a gente tem um amigo, um vizinho que está passando por um desses 5 tipos de abuso e não está conseguindo sair da situação, mas a Bíblia tem solução para isso. Né? E a solução, como eu já disse, é Jesus Cristo, e que nós possamos ser o sal e a luz que essa pessoa está precisando para ouvir
que Jesus Cristo pode libertar essa pessoa desse abusador. E muito mais, Jesus Cristo pode libertar esse abusador da perversidade que está dentro de si. Eu espero encontrar as irmãs nas terça-feiras, às 20h30, pelo Google Meet. O link da nossa reunião está sempre sendo distribuído nos grupos da nossa igreja. Amo as irmãs, estou com muita saudade e nos vemos na terça-feira. Que Deus nos abençoe. Um beijo.